Eu não vou dizer que é inusitado o convite de ter um engenheiro num grupo de veterinários, porque de certa forma eu já vi isso acontecer, não só na veterinária, mas em outros cursos também. Mas é ousado, né? Então eu fico muito feliz pelo convite, obrigado a todos. E acredito que o que eu tenho para falar para vocês possa vir a fazer uma grande diferença, talvez não agora, talvez não no momento que vocês estão cursando o curso de graduação, que ainda estão no início da carreira, mas mais lá na frente. Mais na frente, quando vocês perceberem a necessidade de fazer a gestão do seu próprio negócio. Eu, na engenharia, não aprendi a dirigir nenhuma empresa. O pessoal do direito se forma e não tem disciplinas na área de gestão, da veterinária, da medicina, da psicologia. Isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Só que quando a gente recebe o diploma, cai na vida real, tudo aquilo que a gente aprendeu na universidade é importante, extremamente importante. Mas com o passar do tempo você percebe que não é só isso. Que tem outras coisas que, por mais que você tenha aptidão, por mais que você tenha vocação, por mais que você tenha todo o conhecimento do mundo, naquela sua especificidade vai faltar. Vai faltar para a sua empresa ser um sucesso, vai faltar para você gerir os seus clientes, para você ter resultado no final do mês com a sua empresa. Então é isso que eu quero apresentar para vocês agora. Esse primeiro passo de entender que no mundo da veterinária, no mundo da engenharia, no mundo empresarial, tudo, absolutamente tudo, gira em torno de projetos. O que são esses projetos? De onde que isso vem? Por que fazer essa gestão de projetos? No nosso caso aqui hoje, montar uma clínica é um projeto? É um tremendo projeto. Fazer uma campanha de marketing para ganhar novos clientes é um projeto? É. Instalar um novo equipamento que talvez vai revolucionar ali na região que você está atuando o atendimento é um projeto? É um projeto. E por que fazer isso? Porque na nossa vida tudo gira em torno disso. Pra vocês terem uma ideia, por ano gasta-se alguma coisa em torno de 10 trilhões de dólares com projetos no mundo. Isso equivale a algo em torno de 20 a 25% do PIB, de toda a geração de riqueza do mundo inteiro, envolvendo mais de 16 milhões de pessoas. E não é algo novo. Se você for pensar na origem da gestão de projetos, na origem dos projetos, você pode voltar, olha, lá atrás. Talvez os primeiros exemplos que venham à nossa cabeça sejam as pirâmides do Egito, a muralha da China. Tudo isso é verdade, tudo isso é projeto. Só que, se você quiser ir um pouquinho mais atrás, você vai encontrar também, até por um olhar mais ecumênico ou bíblico, se você olhar no livro de Gênesis, tem lá logo no primeiro capítulo a Arca de Noé. Você pode dizer que a Arca de Noé foi um projeto? Foi, né? Está ali documentado. Então isso existe de muito tempo. Só que uma forma de fazer projetos metodológica, estruturada, científica, ela é muito recente. Ela vem de algo em torno de 70 anos para cá, e o grande marco histórico que a gente utiliza é a Segunda Guerra Mundial, que deu origem a disciplinas como gestão de projetos, como planejamento estratégico, como logística. E em 70 anos, é muito pouco tempo para um conhecimento novo, é muito pouco tempo para uma ciência que vem mudando, vem crescendo, vem se transformando e melhorando, muito por conta da tecnologia que hoje nós temos. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, num curso de engenharia, que é a minha área, os estudantes não tinham calculadora. Eles faziam cálculo com régua de cálculo. Não sei se vocês já viram isso, mas é um instrumento pré-histórico que você faz conta de dividir e multiplicar com uma régua. Não existia calculadora. Hoje, você tem um computador, nós temos computadores no bolso que têm uma capacidade de processamento enorme, que fazem todas essas contas e que mais? Que consegue promover uma comunicação como nunca se viu antes. Uma comunicação que é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, se 30 segundos depois o namorado não responder, já vira uma crise, já tem uma DR. Bom, isso vai mudando, com o tempo essas novas tecnologias trazem novos desafios, novas soluções, e no passado, enquanto a gente estava envolvido às vezes com 1, 2 projetos, no passado recente, hoje isso já não é mais verdade. Hoje todo mundo que está aqui, sabendo ou não o que quer, querendo ou não,
participar, está envolvido com vários projetos, muitos projetos esses que por muitas vezes são multiculturais, envolvendo pessoas de diversos países. Você vai fazer, por exemplo, um curso de pós-graduação, você vai fazer um doutorado fora do Brasil. É um projeto? É um projeto que tem início, tem fim, tem que ter planejamento. Numa outra universidade, com outras pessoas, com outra cultura. E se no mundo corporativo, no ambiente das empresas que vivem de projetos, inclusive as clínicas veterinárias, se você não souber gerenciá-los a partir de padrões internacionais, do que as certificações promovem, você vai ter uma séria dificuldade no teu sucesso. Tá? Hoje a gente está inserido num mercado extremamente competitivo, que muda, que gera pressão em cima da gente o tempo todo, seja como dono de empresa, seja como funcionário, porque nós também temos que nos superar. Um mercado que exige um alto índice de acerto, padrão de qualidade cada vez melhor. E como é que você melhora a produtividade da tua empresa? Como é que você melhora a produtividade dos seus funcionários, dos veterinários que vocês vão coordenar no futuro? Através de projetos. Bom, o que é um projeto, então? Se a gente for colocar isso numa definição, projeto é um esforço temporário que tem início e fim, ele começa e termina e produz um resultado, um serviço único. Projeto não se repete. O que se repete é processo. No nosso caso, projeto não se repete. Ele utiliza recursos, é dirigido por pessoas, composto por atividades planejadas, coordenadas, interrelacionadas, estando exposto a riscos, incertezas e interesses, obedecendo a parâmetros de tempo, custo e qualidade. Nossa, parece uma definição complexa, cheia de termos novos, talvez, para mim, não, mas a gente faz isso todo dia. Na hora que você está fazendo a festa de aniversário da sua filha, você está fazendo um projeto. Na hora que você está fazendo o churrasco de formatura, ou a festa de formatura, a colação de grau, isso também é um projeto. E a gente não vai usar isso dentro das nossas clínicas? Vai também. Tá? Como é que eles nascem? De onde que esses projetos surgem? Através de uma demanda de mercado, de uma necessidade da empresa de melhorar, de uma mudança de tecnologia. Um exemplo. Quem é que conhece Netflix? Todo mundo, né? Eu, hoje em dia, praticamente não vejo mais televisão aberta, né? Televisão normal. Chego em casa, cedo, aí ligo na Globo News lá para ver o Jornal das 10, quando eu chego cedo, vejo um pouquinho, depois eu vou assistir Netflix. Isso revolucionou para a gente, não revolucionou? A forma de assistir televisão, de entretenimento. E a quantidade de projetos, Netflix foi um grande projeto, mas a quantidade de projetos que isso gerou dentro das organizações que foram afetadas pela Netflix, pelos concorrentes. Então, nós estamos imersos nesse caldeirão. Então, por uma mudança de tecnologia, por uma exigência legal, por uma demanda do cliente, projetos nascem de diversas fontes, mas também morrem. Projeto tem que acabar. E como é que o projeto acaba? Quando atinge o seu objetivo. Ok. Ou quando não dá mais para atingir o objetivo. Quando ele se torna inviável. Ou quando não interessa mais atingir aquele objetivo. Casamento, a festa de casamento. Qual é o objetivo no final da festa de casamento? É uma festa bonita para todo mundo ficar feliz. Aí você briga com a noiva, não tem mais casamento. Existe necessidade da festa? Não. Acabou o projeto. Projetos também dão certo e projetos dão errado. Eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente um exemplo de projeto de muito sucesso. E no momento que eu tomo para mim assim como uma propaganda, vamos dizer assim, um projeto que eu realizei, peço que vocês me deem essa permissão, para mostrar aqui algo que eu entendo que foi um sucesso, para vocês verem também, pô, o cara se ele faz isso, ele deve estar sabendo o que ele está falando, né? Então, um projeto relativamente recente, começou em 2006 esse projeto, ele começou assim, ó, começou assim. Aí, olha o resultado do projeto, dá para ver? Aqui, ó. Esse aqui é o Liozinho, é o meu melhor projeto. Junto com outro. Eu gostei tanto, né, desse tipo de projeto que eu fiz outro projeto, que é esse aqui, ó. É o projeto Nina.
Tudo isso é projeto. Aí você pega lá o termo de abertura do projeto, o documento que formaliza a existência do projeto, você tem lá tudo descrito, né? No caso das crianças é certidão de nascimento. O que você tem lá? Nome do projeto, Nina, gerente do projeto, o pai, equipe do projeto, a mãe, e tem os outros dados todos relativos à formalização da existência daquele projeto. Mas tem projeto que dá errado, não tem? Tem projetos que você vai falar, ih, não funcionou. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Talvez vocês já tenham visto isso em algum e-mail, alguém já tenha recebido, e eu vou pedir uma gentileza, né? Quem não viu, acho que vai gostar. Quem já viu, faz cara de surpresa. Qual é o projeto? Esse aqui. O que aconteceu? Um rapaz comprou um carro novo e com um sensor de ré e resolveu parar o carro ali perto do rio. Foi dando ré, o sensor não apitou, ele caiu dentro d'água e está o carro ali, não sei se vocês estão vendo, o carro com as rodinhas para cima e sabe lá Deus o que está o gerente do projeto fazendo em cima do carro. Bom, qual é o projeto? Tirar o carro de dentro d'água. O objetivo, tirar o carro de dentro d'água para levar para uma oficina. Qual é o escopo desse projeto? O que é necessário, qual é o trabalho necessário para ser realizado para atingir o objetivo? Tem que pegar, contratar um guincho, um guindastre, amarrar o carro que está dentro d'água, içar o carro, colocar dentro de um caminhão e mandar para a oficina, dentro de um reboque e mandar para a oficina. Ok, então vou lá, amarro o carro, começo a içar o carro, dá para ver que é um carro popular, né? Quanto é que pesa mais ou menos um carro popular? 1000 quilos? Mas quando ele está cheio de ele estava cheio de água. O que aconteceu? Você mudou o objetivo do projeto? Não, o objetivo é o mesmo, é tirar o carro dentro da água e mandar para a oficina. Você mudou o quê? O escopo do projeto. Agora para tirar o carro dentro da água e mandar para a oficina, você tem que primeiro tirar o caminhão que está em cima do carro. Tá bom, então o que você faz? Você vai agora contratar um guincho novo, você vai amarrar o carro, que não estava amassado, agora está. Você vai amarrar o carro, vai içar o carro, vai colocar num reboque, aí você vai pegar e vai tirar. Então, o caminhão caiu dentro d'água, vai içar esse caminhão, esse reboque, que deve pesar mais ou menos quantos quilos ali? 12 toneladas, mais ou menos, né? 12 toneladas quando está cheio de... Ele estava cheio de água, né? O que aconteceu? Olha só, aí você chama outro reboque para içar. Isso daí é o chamado legado do projeto. Olha a quantidade de lambança que aconteceu. E se você não souber gerenciar bem esses projetos, isso vai acontecer na tua vida. O que é, então, gestão de projetos? O que é gerenciar um projeto? É você aplicar as suas habilidades, aplicar ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de satisfazer seus requisitos e alcançar as necessidades das partes envolvidas. O termo mais importante que a gente tem aqui é o alcançar. Por quê? Tem gente que confunde, achando que o teu objetivo em gerenciar bem um projeto é exceder as expectativas. Não, é alcançar, é fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Por quê? Fazer a mais, você está consumindo, por vezes, mais tempo, se não mais tempo, com certeza, mais dinheiro, gera uma relação com o teu cliente desnecessária, que no próximo projeto que você for realizar, aquele cliente vai estar esperando o quê? Aquele algo a mais. O que você fez para agradar, para cativar o cliente, por muitas vezes gera ali um vínculo de obrigação que você vai ter que fazer para sempre. Então, cumpra aquilo que você se comprometeu. Entregue aquilo que você se comprometeu a entregar. Faça da forma como você planejou. Não precise ir além. O sucesso desse teu projeto, ele vai ser medido também por isso. Por quê? O que é sucesso no teu projeto? O que é o sucesso da implantação de uma nova clínica? O sucesso de comprar um equipamento novo e começar a usar. O sucesso de ter esse equipamento novo
rodando, gerando, faturando para a tua empresa, o sucesso de terminar o doutorado no exterior, o sucesso dos seus projetos. O que é o sucesso? É muito relativo. Isso tem que ser pensado por diversos vieses diferentes. Não é simplesmente atingir um único objetivo. Tem que pensar na repercussão disso, no quanto que isso vai impactar, não só naquele momento, no futuro. E quem foi impactado por esse projeto? Por quê? Porque dependendo por onde você está olhando, esse sucesso pode ser muito grande ou pode ser parecido com um fracasso, pode ser um fracasso também estrondoso. Tem uma frase que eu coloquei aqui, não sei se dá para enxergar, mas que diz o seguinte: o lobo sempre será mau se você ouvir somente a versão da Chapeuzinho Vermelho. Tem muito mais coisa que a gente tem que prestar atenção. Acredita em mim, olhar para esse tema vai fazer a diferença na vida de vocês. E quando é que tem que começar a olhar? É na faculdade, é planejando o futuro, vendo qual o caminho que você tem que percorrer para chegar no seu objetivo e utilizando as ferramentas corretas para alcançá-lo. Tá? É isso que eu queria falar para vocês. Tá? Um beijo para todos, obrigado pela participação.